Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Hoje vamos dar continuidade à parte de constitucional em que falávamos sobre os grandes acontecimentos nos Estados Unidos, na França e na Europa também de um modo geral, que é o que na aula nós conceituamos como a parte de constitucionalismo 2. O nosso canal aqui, nós dividimos o constitucionalismo em 3 partes. Uma primeira, em que nós falamos da Magna Carta, dos acontecimentos principalmente na Inglaterra. Uma segunda, na qual nós falamos da história nos Estados Unidos e na Revolução Francesa. E uma terceira, na qual aí já falamos da parte da Alemanha e do México. Analisamos inclusive um livro do Conrad Hesse. Essa parte da aula ela se insere aqui no Constitucionalismo 2. Como a primeira aula foi a introdução, então Constitucionalismo 1 é a aula 2, Constitucionalismo 2 é a aula 3. E aqui chegamos na aula 3 em que vamos falar dos papéis federalistas. Em alguns locais vocês vão encontrar isso aqui como o federalista. E estará se referindo ao mesmo documento. O que foram os papéis federalistas? Eu pretendo analisar a parte mais importante de cada um deles, para trazer todo o contexto que levou à criação de um Estado federal e que acabou servindo também de exemplo para o Estado que nós temos hoje e de muitos outros aí pelo mundo afora. Então, primeiro, para entender qual que é o contexto de criação desses papéis federalistas. Nós tivemos esse período entre a declaração da independência dos Estados Unidos, isso em 1776, e a aprovação da Constituição norte-americana, 1787. Então aqui um período de pouco mais de 10 anos, 11 anos. A ideia também de liberdade de administração nas 13 colônias. Ocorreu também o fim da Guerra dos 7 Anos, isso ocorre em 1763, é a guerra que ocorre entre Inglaterra e França. Essa guerra vai fazer com que a Inglaterra precise aumentar impostos. A assinatura do Tratado de Paris, por necessidade de aumento de impostos, a Inglaterra vai criar o Sugar Act de 1764 e o Stamp Act de 1765, que eram taxas sobre o açúcar e sobre o selo. Como a gente já tem nos Estados Unidos nesse período, as 13 colônias têm mais liberdade, acontecem congressos com essa ideia separatista e de independência. Eles ocorrem na Filadélfia em 1774 e 1775, a declaração de guerra à Inglaterra e a independência em 1776. Aí, quando ocorre a independência, a criação dos artigos da Confederação, um ano depois. As 13 colônias elas só concluíram essa ratificação em 1781, ou seja, 4 anos depois. Eram 12 artigos que determinavam várias características da união realizada entre as colônias. Aqui a gente tem que lembrar que essa união é a confederação. Não estamos falando ainda em federação. Houve um avanço de confederação para a federação, os Estados Unidos da América. Dentre as determinações mais importantes desses artigos, já estava o nome da confederação, que era os Estados Unidos da América. O objetivo, uma das determinações objetivava a defesa mútua, a segurança das liberdades, além de uma união contra qualquer força. Nós temos de entender que essa união vinha da independência de um regime monárquico que é a Inglaterra, que era e continua sendo a Inglaterra. Instituiu a liberdade de movimento entre os estados. Então havia uma união bem firme entre eles, mas não tão firme quanto uma federação. Era uma confederação. Era um pacto que bastava uma assinatura para sair dele. Então não havia toda a segurança que se tem num regime federal. Isso em 1781 que houve essa ratificação.
É bom termos em mente essa data. Porque 5 anos depois, em 1786, foi proposta a revisão desses artigos, com o intuito de resolver problemas de comércio, tanto interno como externo. Pela falta de consenso, foi convidado, pelo diretor de uma das convenções, o Alexander Hamilton, à reunião na Convenção de Filadélfia, em 1787, isso um ano depois. Espera aí que saiu aqui. Isso um ano depois, foi convidado, para discutir melhorias, isso em 1787. Aí os papéis federalistas, que é o que nós vamos estudar hoje, eles surgiram como artigos que argumentam a favor da ratificação dessa Constituição, a Constituição que estava sendo programada. Possui como autores esses três, o James Madison, o Alexander Hamilton e o John Jay. Eu vou apresentar um pouco sobre eles e talvez para a aula não ficar muito longa eu começo a falar especificamente sobre os artigos numa próxima aula. Vamos ver em quanto tempo que vai fechar essa aula de hoje. O primeiro deles, o James Madison, talvez seja dos três o nome mais conhecido. Ele é considerado o pai da Constituição estadunidense. O Madison, ele pertenceu ao Partido Federalista até 1791, quando com Thomas Jefferson ele criou o Partido Democrata Republicano. Ele foi secretário de governo durante esse governo Thomas Jefferson, período no qual ele foi parte diretamente envolvido naquele caso que nós já falamos em outra aula aqui do Marbury versus Madison. Ele foi o quarto presidente dos Estados Unidos nesse período, que ficou de 1809 a 1817, ou seja, ele sucedeu Thomas Jefferson no cargo de presidente. Ele escreve pouco mais dos 20 papéis federalistas. O foco e importância principais na ideia de separação dos poderes e necessidade de um governo central forte. Então esse é o James Madison. Em segundo lugar, Alexander Hamilton, que é o que mais escreveu. Ele foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, por ter escrito esses papéis federalistas. Foi o primeiro secretário do Tesouro no governo de George Washington, isso ali no finalzinho do século XVIII. Integrou o Partido Federalista e foi o principal responsável pelas políticas econômicas do governo federal. Escreveu mais da metade dos papéis federalistas. É o principal escritor deles. E por último, John Jay, que é considerado desses fundadores o que possui mais ligações com o universo jurídico, estritamente falando. Enquanto ministro das Relações Exteriores, ele foi um dos principais responsáveis pelo Tratado de Paz com a Grã-Bretanha, em 1783. A gente tem que lembrar que houve a guerra com a Inglaterra nesse período de independência norte-americana. Foi o primeiro chefe de justiça nos Estados Unidos, também no governo de George Washington. Antes de sair da vida pública, ele assumiu 2 mandatos como governador do estado de Nova York. Escreveu apenas 5 dos papéis federalistas, o foco principal dele no posicionamento que a federação deveria ter diante das relações internacionais. Preocupações com a Constituição que os papéis federalistas demonstravam. A centralização do poder, que nós já mostramos, uma ideia do Madison. Disputas entre os federalistas e os antifederalistas, a Constituição deveria tratar disso. República, pessoas de talento superior versus representantes de interesses de eleitores. Como que deveria se dar isso, nesse sentido? A periodicidade de eleições, anuais ou com um tempo maior para conhecer os detalhes. Deveria ser de ano a ano ou teria um tempo maior. A forma de governo, equilíbrio de funções ou equilíbrio de forças sociais. E havia uma disputa entre os localistas e os cosmopolitas, aqueles que queriam relações exteriores mais fortes ou aqueles que brigavam por uma união mais separatista. A estrutura dos papéis federalistas, eles tiveram publicação originalmente nesse jornal, que é o Independent Journal. Com o tempo eles passaram a ser publicados em outros jornais pelo país. Mas eles são ao todo 85 artigos. 85. Os artigos de 1 a 37 falam dos problemas das confederações. Aí vão propor também o porquê que a federação
é melhor que a confederação. Meio que federação versus confederação. E aí, ao longo desses 37 artigos, eles vão falando de vários motivos, do porquê que a federação evita mais guerra, mantém o Estado mais forte. Eu pretendo debater todos eles aqui, falando nem que seja de pouquinho a pouquinho com vocês. De 38 a 51 vai falar dos princípios gerais da Constituição, no que uma Constituição deve se fundar. É aí que a gente entende também um pouco do ponto de vista até jurídico nosso, de entendimento de Constituição. Aí nós temos os artigos de 52 a 61 falando de uma parte do Legislativo, que é a Câmara dos Representantes, que em alguns casos é chamada de Câmara dos Comuns. Esses artigos de 62 a 65 falam de outra parte do Legislativo, que é o Senado. Do 66 ao 77 vai falar do Executivo, que é a Presidência. E do 78 ao 83 fala na nossa confecção, né, de estrutura de 3 poderes, do Judiciário. E por fim, os 2 últimos artigos falam da conclusão. Eu pretendia trazer nesse vídeo também a análise dos artigos, começando aqui dos artigos que falam, o que fala cada um dos artigos e iniciar sobre esses problemas relativos às confederações. Mas para não ficar um vídeo muito longo, eu acredito que já é passado do tempo que eu esperava ter ocupado nessa aula, então eu vou ficar só com essa análise inicial, em que a gente entende o que foram os papéis federalistas, em que a gente entende um pouquinho sobre cada um desses que são considerados pais fundadores dos Estados Unidos, tanto o Madison como o Hamilton, como o John Jay, e todo o contexto histórico no qual se deu a criação desses papéis federalistas. Por que isso é importante para a gente? Nós sabemos que nessa história do constitucionalismo, ela encontra, aqui na análise que nós estamos fazendo, constitucionalismo na segunda parte dele, muita força nos Estados Unidos com a independência e também com a Constituição norte-americana, e na França, com os escritos do Abade Emmanuel Sieyès, com a Revolução Francesa, a Constituição Francesa. Então é nesse contexto, principalmente nos Estados Unidos, que nós vamos ter a criação de um Estado federal. E o Estado federal tem tudo a ver, tem uma ligação direta com o trabalho desses 3 homens, principalmente, na confecção desses papéis federalistas. Nós sabemos que o Brasil ele teve, em 1824, a Constituição Imperial, e nós tivemos depois, em 1891, a Constituição Republicana. Essa Constituição Republicana no Brasil, ela teve muita influência de Rui Barbosa, que era um americanófilo. Então nós tivemos muita influência da estrutura norte-americana. Podemos dizer que se somos hoje um Estado federado, é graças ao modelo norte-americano. Daí a importância que, se entendermos um pouco sobre papéis federalistas, estaremos entendendo também sobre um pouco de todo o contexto histórico, de todos os princípios que levaram também à criação do nosso Estado federal tal qual ele é hoje. Então, eu fico numa próxima de trazer a análise da estrutura de um a um dos artigos. Não vou abordar todos em uma aula apenas, claro. São muitos artigos, eu vou particioná-los para que a gente tenha uma ideia melhor sobre o pensamento de cada um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado e fico de te encontrar aí numa próxima falando mais sobre os papéis federalistas.